Olá, irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Eterno, o Todo-Poderoso. Eu gostaria de levar uma mensagem hoje para algumas pessoas que passam a vida toda frequentando uma igreja, indo a cultos e celebrações, a missas, todos os domingos, e verdadeiramente não saem dessa mesma atividade durante muitos anos e às vezes até durante a vida toda. Eu gostaria de levar uma mensagem para vocês. Eu vejo ao longo da minha caminhada que muita gente passa muitos anos é, achando que isso é o suficiente para o seu trato com Deus. E aí, nesse meio do caminho, vão se gerando pedidos de prosperidade, pedidos para que a pessoa vá bem numa prova, que arrume um emprego bom, que tenha dinheiro suficiente para pagar suas contas, que possa comprar um carro, enfim, todos esses pedidos que são pedidos do coração da pessoa, daquilo que a pessoa deseja, são sonhos, são aspirações. Então a pessoa frequenta um culto ou uma missa num domingo, vai e segue a vida normal durante a semana, à noite reza um Pai Nosso, para os católicos, talvez uma Ave Maria, pede a proteção de Deus para que nada aconteça e segue em frente e muitas vezes passa a vida toda achando que isso é isso que Deus espera da gente. Que tempo é esse que a gente vive? Muita gente fala, é o tempo do fim e tal, mas por quê? Só que existem coisas na Bíblia, por isso que eu falo, que a gente precisa entender, que a gente precisa refletir, a gente precisa estudar e se aprofundar na palavra de Deus para entender o tempo que a gente está vivendo. Eu acredito sim que nós estamos vivendo no tempo do fim, que a volta de Jesus é muito próximo, tá? Está muito próximo. Tá? Eu gostaria de ler um trecho, uma passagem que está em Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13. Fala assim: Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O escritor de Hebreus está falando aqui que muitas vezes a gente é criança na palavra de Deus. A gente, já devendo ser adultos e comer alimento sólido, a gente ainda está experimentando leitinho. E isso é muito certo, principalmente para essas pessoas que agem da maneira que a gente estava falando no começo do vídeo. Então, falando isso, eu gostaria de voltar no assunto dos tempos que a gente vive, do tempo que a gente está vivendo. Hoje em dia, se falar de Deus é uma coisa estranha, ninguém quer muito saber, a coisa é meio esquisita, é constrangedor, as pessoas ficam constrangidas, não querem ouvir muito bem, não querem falar muito sobre isso, enfim. Mas eu gostaria de dizer que a gente tem alimento sólido sim. Por que, que eu acredito que a gente vive no tempo do fim, que a gente está vivendo no tempo do fim, que está muito próximo à volta de Jesus Cristo? Porque tem algumas profecias na Bíblia que que já estão cumpridas, que falam desse tempo. É só a gente prestar um pouco atenção. Tem que fazer uma continha, é verdade, mas quando a gente está vivendo e prestando atenção na palavra de Deus, Deus vai revelando essas coisas no nosso coração e vai nos dando entendimento dessas coisas, ok? Então, eu gostaria de falar um pouco,
Porque eu não sei se vocês sabem que muito dessas profecias estão relacionadas a Israel, né? E as coisas, os eventos que acontecem em Israel, né, nos dias de hoje, eles são muito importantes, e que os eventos que estão acontecendo lá e que irão acontecer na terra de Israel, eles realmente são relevantes para toda a humanidade. Não é só para aquele pessoal que vive lá, não é só para os judeus. Ele encaixa também os gentios, o mundo inteiro vai sofrer as consequências daquilo que aconteça lá, em maior ou menor intensidade. Mas isso vai estar acontecendo sim, irmão, no mundo inteiro. Tá? Eu gostaria de falar sobre o cativeiro de Israel. Isso daí é uma coisa que passa desapercebido por muita gente. As profecias que Deus deu através dos profetas sobre o tempo de cativeiro de Israel. Tá? E isso daí é por esse motivo que eu acredito que nós estamos vivendo sim no tempo do fim. Tá? Muito próximo do tempo do fim que é falado na Bíblia, tá? Que é a volta de Jesus e uma mudança drástica nesse mundo da maneira que a gente conhece. Para melhor, para quem é de Deus, para quem é de Jesus, e para muito pior, para quem não entende isso e para quem zomba disso, ok? Mas então, eu gostaria de pegar uma passagem aqui, que é o capítulo 4, versículos de 3 a 7. Fala assim: depois, apanhe uma panela de ferro, coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá, durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Ore para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Então, irmãos, Deus está nos dando aqui, através de Ezequiel, uma profecia, que é para ele deitar durante 390 dias, equivalente a um dia por cada ano da iniquidade de Israel, do lado esquerdo, e sobre o seu lado direito, 40 dias, equivalentes a um ano de cada dia equivalente a um ano da iniquidade de Judá. Ok? Então, quando você faz a soma dessas coisas que Deus promete unificar Judá e Israel no fim dos tempos. Ok? Então, quando você faz a soma, você vê que são 430 anos. Tá? 430 anos Deus decretou aqui como o tempo de cativeiro de Israel, o tempo que eles ficariam de cativeiro, porque eles não obedeceram à palavra de Deus. Ok? Quando a gente vê isso lá no Êxodo, por exemplo, o tempo que Israel ficou no Egito também foi de 430 anos. A gente pode ver isso lá em Êxodo, no capítulo 12, nos versículos de 40 a 42. Fala assim: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então, esse tempo de cativeiro de 430 anos no Egito de Israel era também uma profecia do tempo que Israel ficaria no cativeiro ao longo da sua existência. Tá? Aqui em Ezequiel, Deus coloca de novo o castigo sobre Israel e avisa, adverte que vai entrar em cativeiro
por 430 anos, ok? Aí, lá em Daniel, no capítulo 1, mostra que começa o cativeiro de Israel. Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor o entregou, Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui em Daniel 1:1, isso daqui era o ano 606 a.C., ok? Os judeus vão para o cativeiro, tá? Já começando a cumprir a profecia que Deus tinha dado em Ezequiel, ok? Esse cativeiro, que é o cativeiro da Babilônia, dura 70 anos, tá? Então Israel é liberto desse cativeiro através do decreto do rei Ciro. Para quem conhece, Deus, né, chamou Ciro pelo nome mais de 100 anos mais ou menos antes dele nascer, falando que ele decretaria o fim do cativeiro de Israel na Babilônia. Então, esse fim do cativeiro de Israel, ele acontece no ano de 536 a.C., ou seja, 70 anos depois que o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, ok? Quando a gente pega a profecia dos 390 mais 40, são 430 anos, e desconta esse tempo que Israel ficou na Babilônia de 60 anos, ainda sobrariam 360 anos para que Israel ainda ficasse no cativeiro, para essa punição de Israel pela desobediência terminasse. Faltariam mais 360 anos, ok? Só que tem um porém nessa história. Lá em Levítico, no capítulo 26, Deus adverte os israelitas sobre o perigo da desobediência, ok? Então, quando a gente vai lá para Levítico, no capítulo 26, nos versículos de 19 a 28, fala assim: eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que os céus sobre vocês fiquem como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno, e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Ok? Você sabe que na Bíblia, quando é falado 3 vezes alguma coisa, é certo que vai acontecer. Não duvide disso, meu irmão. Então, 7 vezes mais se eles não obedecessem a Deus. O que aconteceu? Eles não obedeceram. Então, o cativeiro, que seria para durar mais 360 anos, quando a gente tira o tempo do cativeiro da Babilônia, quando a gente multiplica isso por 7, porque Deus disse e ele vai cumprir, se transformam em 2.520 anos de cativeiro. Ok? Aí tem algumas continhas que a gente precisa fazer.
Tá? O ano bíblico, ele não tem 365 dias, ele tem 360 dias. Se você quiser, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, vá pesquisar, pesquise na internet, você vai entender por que, que o ano contado na Bíblia tem 360 dias. Tá? Se a gente diminuir, multiplicar esses 2.520 anos por 360 dias, que é um ano bíblico, a gente vai chegar num resultado de 907.200 dias, ok? Aí, transportando esse número de dias para o nosso calendário, que é de 365 dias e um quarto, né? Porque a cada 4 anos tem um dia a mais, em fevereiro, a gente vai chegar num resultado de 2.484 anos, ok? Aí vai a matemática que eu estou falando, já fazendo essas contas. Quando a gente toma isso com a saída do povo de Israel da Babilônia, que foi no ano 536 a.C., a gente vai chegar no resultado de 1948, ok? Lembrando que quando você faz essa conta, não existe o ano zero, ok? Então é o ano 1 antes de Cristo, passa a ser o ano 1 depois de Cristo. Então não existe um ano zero nesse meio aí. A gente vai chegar no ano de 1948, ano em que é restabelecida a nação de Israel. No dia 14 de maio de 1948 é assinado a volta do Estado de Israel à existência. Prazo certinho daquilo que Deus tinha prometido. Ok, irmãos? Então, é desse alimento sólido que eu estou falando. Ok? A gente entende 1948 é o fim do cativeiro. E aí a gente vai ter inúmeras profecias do que vai se passar com Israel a partir desse momento. Ok? Depois disso, falando em Ezequiel mesmo, no capítulo 16, Ezequiel fala de Jerusalém. Então ele dá um panorama de toda a existência de Jerusalém. Palavras pesadíssimas. Ele, desde da fundação de Jerusalém, dizendo que ele cuidou de Jerusalém, ele amparou, ele vestiu, ele adornou com pedras, com linho fino, com coisas assim. E depois Jerusalém adulterou, tá? Ela se prostituiu. Então ele chama ela de prostituta, de meretriz, fala que ela é pior do que uma prostituta, porque a prostituta ainda recebe pelo trabalho que fez, mas Jerusalém não. Além de ela se prostituir, ela ainda pagava os seus amantes. Então são palavras assim bem pesadas a respeito de Jerusalém. Só que no final, né, das contas aqui, ele fala que ele vai perdoar Jerusalém e que ele vai restabelecer Jerusalém, tá? E a gente está vendo isso acontecendo. Não aconteceu ainda, mas a gente está próximo. Semana passada, o presidente Trump reconheceu Jerusalém como sendo a capital de Israel, vai transferir a embaixada para lá. Aconteceu uma comoção no mundo judaico, né? Todas as pessoas lá, muitas pessoas foram orar no Muro das Lamentações, cantaram. Então, isso daí está começando a se desenrolar, está começando a acontecer. Tá? Muitas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Profecias bíblicas de milhares de anos. E a coisa está acontecendo. Tá? Então, vamos acordar, vamos prestar atenção nas palavras de Deus. Tem muita coisa linda e também preocupante para a gente entender. Tá? Porque esse tempo do fim não vai ser um tempo fácil, não é um tempo fácil. Alguns acreditam em arrebatamento, que vai acontecer um arrebatamento antes da tribulação, da grande tribulação. Esse é assunto para outros vídeos, mas eu acredito que não, que esse arrebatamento não acontece como muitas das igrejas evangélicas acreditam, né? E os dispensacionalistas acreditam que o crente, a pessoa que crê em Jesus Cristo, será tirado dessa tribulação, coisa que eu não acredito não. Isso não vai de encontro com a palavra de Deus. O que é falado na Bíblia é bem diferente disso. Tá?
Então a gente precisa estar preparado para o tempo que a gente está vivendo, preparado para essas coisas e entender o que está acontecendo no mundo, por que está acontecendo tudo isso no mundo, por que esse negócio acontecendo lá em Israel, todas as nações em volta de Israel contra, né? E o mundo se levantando também contra os judeus, contra Israel. Tudo isso daí é profético, é profetizado, está na palavra de Deus, ok? Eu vou ficar por aqui hoje. Espero que essas palavras tenham servido para você, que essa mensagem reflita no seu coração e que a gente possa continuar com vários estudos de alimento sólido, não de leitinho. Leitinho é fácil da gente engolir. Agora o alimento sólido, se você não mastigar bem, não dá, é mais complicado. E é nisso que eu estou pensando em continuar, em ter alimento sólido e dividir com todos vocês. Ok? Um grande abraço, irmãos, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.